Minha gente querida, muito boa noite, bem-vindos a todos, que Deus abençoe a todos nós. E vamos começar nossas leituras de hoje pelo livro Agenda Cristã, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Nas conversações. Ajude conversando. Uma boa palavra auxilia sempre. Sim, uma boa palavra, uma conversa com muita compaixão, com muita compreensão. E a gente precisa saber escutar também, além de ter a boa palavra, às vezes só ouvir já é uma ajuda inestimável. E sem julgar, né? Principalmente isso. Não vamos julgar nada. Deixa que as pessoas se julguem elas mesmas. Não precisa da gente para ficar julgando. E aí a gente pode ter uma palavra muito mais compreensiva, muito mais amorosa, menos crítica. É isso. Vamos para o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. E a gente está aqui naquele capítulo Considerações sobre a pluralidade das existências, quase acabando. Continuando. Essas questões facilmente se multiplicariam ao infinito, porque os problemas psicológicos e morais que só encontram solução na pluralidade das existências são inúmeros. Limitamo-nos a formular as de ordem mais geral. Como quer que seja, pode-se alegar, talvez, que a Igreja não admite a doutrina da reencarnação, que ela subverteria a religião. Não temos o intuito de tratar dessa questão no momento. Basta-nos haver demonstrado que aquela doutrina é eminentemente moral e racional. O que é moral e irracional não pode estar em oposição a uma religião que proclama ser Deus a bondade e a razão por excelência. O que teria sido da religião se, contra a opinião universal e o testemunho da ciência, se houvesse recusado a render-se obstinadamente à evidência e expulsado de seu seio todos os que não acreditassem no movimento do Sol ou nos 6 dias da criação? Que crédito teria merecido e que autoridade teria tido entre povos cultos uma religião fundada em erros manifestos e que os impusesse como artigos de fé? Logo que a evidência se patenteou, a Igreja criteriosamente se colocou do lado da evidência. Uma vez provado que certas coisas existentes seriam impossíveis sem a reencarnação, que a não ser por esse meio não se consegue explicar alguns pontos do dogma, cumpre admiti-lo e reconhecer que o antagonismo entre esta doutrina e a dogmática é meramente aparente. Mais adiante, mostraremos que talvez seja muito menor do que se pensa a distância que separa a doutrina das vidas sucessivas e a religião, e que esta não faria àquela doutrina maior mal do que lhe fizeram as descobertas do movimento da Terra e dos períodos geológicos, as quais à primeira vista parecem desmentir os textos sagrados. Ademais, o princípio da reencarnação ressalta de muitas passagens das Escrituras
achando-se especialmente formulado de modo explícito no Evangelho. E aqui é uma passagem de Mateus, capítulo 17, versículo 9 a 13. Quando desciam da montanha depois da transfiguração, Jesus lhes fez esta recomendação: não faleis a ninguém do que acabastes de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado entre os mortos. Perguntaram-lhe então seus discípulos: por que dizem os escribas ser preciso que primeiro venha Elias? Jesus lhes respondeu: é certo que Elias há de vir e que restabelecerá todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o fizeram sofrer como entenderam. Do mesmo modo darão a morte ao Filho do Homem. Compreenderam então seus discípulos que era de João Batista que ele lhes falava. Pois que João Batista for Elias, houve reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Amanhã a gente finaliza esse capítulo. Então vamos para o livro O que é o Espiritismo, falando sobre o homem durante a vida terrena. E a gente está falando de descendências, das ideias inatas, e pergunta-se: por que há maus pais e há maus filhos? São espíritos que não se ligaram na mesma família por simpatia, mas com o fim de servirem de instrumento de provas uns aos outros, e muitas vezes para punição, ou melhor, para o resgate do que foram em existência anterior. A um é dado um mau filho, porque ele também o foi, a outro um mau pai pelo mesmo motivo, a fim de que sofram aquilo que eles fizeram antes, ou a pena de talião. Eu diria mais que um mau filho não vai ser um bom pai. Porque ele realmente não aprendeu a ser bom ainda, né? Então, a não ser que mude muito entre um estado e outro, não vai ser difícil ele ser um bom pai. E aí ele vai ter um filho para fazer ele, para provar o que ele já fez passar. É sempre assim, né? A gente tem que aprender na pele o que o outro sofreu, o que a gente fez o outro sofrer. Essa é a grande verdade. Essa é que é nossos resgates. A gente passar exatamente por aquilo que fez os outros passarem, para começar a valorizar o comportamento e querer mudar para o bem. Então vamos terminar as nossas leituras com o livro Canteiro de Ideias, psicografado por Chico Xavier, com a frase de Marcelo Gama. Na verdade, é uma trovinha. Coração na caridade, na luz com que descerra, do alto parece estrela brilhando no chão da terra.